Olá, meus amigos, minhas amigas, sejam todos bem-vindos. Estamos começando mais uma edição do IGCast, o podcast da Abralimp, Associação Brasileira do Mercado de Limpeza Profissional. Convido vocês a conhecerem a Abralimp através do nosso site www.abralimp.org.br. A Abralimp desde 1986, trabalhando em prol da limpeza profissional. E já no nosso momento de curiosidade, queria falar para vocês, antes de apresentar meus convidados, tá certo? Que no final de 1997, a internet passou a ser parte do nosso dia a dia. E a Abralimp inaugurou o seu site em 1997. E aí a IG Plus, a IG Press, né? Hoje atual IG Plus, soltou uma matéria orientando os associados e ao mercado sobre o que era provedor, o que era modem, tá certo? Além de uma linha exclusiva telefônica dedicada. Então, esse é o momento curiosidade, né? Falar sobre a história da Abralimp e em 1997 soltar aí uma matéria sobre a internet. Convido vocês também a entrar no site da revista IG Plus, www.revistaegplus.com.br. E hoje o nosso assunto é sobre a Abralimp. Então, estamos na reta final também da IG Expo, o Congresso IGCOM, o quarto encontro nacional de Facilities, que será realizado no 9, 10 e 11, terça, quarta e quinta-feira, no Expo São Paulo. Bom, estou aqui com duas pessoas muito amigas, tá certo? E super importantes aí do setor de serviço de limpeza. Estou com o Luciano Galera, à minha direita. Foi presidente da Abralimp, diretor de desenvolvimento de mercado e atualmente é membro do Conselho Curador da Fundação Abralimp, que é o nosso tema de hoje. Luciano, seja bem-vindo. Obrigado, Ernesto, pelo convite. Para mim é muito importante estar aqui, poder mostrar tudo que a Abralimp, a Fundação, pensa de positivo em relação à educação e ao preparo dos profissionais. Seja bem-vindo, Luciano. Obrigado. Nós vamos bater muitos papos. Obrigado. E à minha esquerda tocou o Carlos Melo, que é membro do Conselho Curador também da Fundação Abralimp, diretor do Conselho Técnico, agora na gestão do Ricardo, e teve o mesmo cargo, né, na gestão do Paulo, formado em Economia, um monte de currículo muito bem estruturado. Seja bem-vindo, Carlos, ao nosso IGCast. Obrigado, Ernesto. Obrigado por ter me convidado e ter me colocado em boa companhia aqui com o Luciano. Acho que vai ser um bom bate-bola aqui. É bom que tô com um craque aqui do lado, vai colocar a bola aqui. Aí fica fácil, né? Aí fica fácil para jogar. O homem da história, né? O que ele tem de história para contar, não é brincadeira. O craque é o Ernesto, que ele quis falar. Viu? Não, tô com dois craques aqui. Né? Bom, sejam bem-vindos. Obrigado. A gente agradece de novo aí o Sindpressem por emprestar o espaço, que é muito legal. E a primeira pergunta que eu lanço para vocês é essa fase inicial, né? A importância do alicerce que vocês dois, que eu estou sabendo que vocês dois correram atrás, né? Na gestão do David, ex-presidente, né? Atual diretor de Relações Institucionais da Abralimp. A importância, né, de estruturar a base através de um conselho curador, de uma Direx, de uma equipe, e os pilares, né, que fortalecem a Abralimp. Então eu queria ouvir de vocês, né, como é que foi, né, esse projeto a nível de criar a fundação, apesar que essa história é bastante antiga, né, a gente sempre, todos os presidentes sempre tentaram trazer isso e concretizar essa fundação, e vocês na gestão do David Brake conseguiram realizar. Então, um pouquinho cada um aí para me contar um pouco essa história dessa fase inicial, né, e desse alicerce que foi criado. Olha, foi muito interessante, foi muito bom, porque a Abralimp já existia, né? Então você já tinha um bom conceito qual era o nosso objetivo como Abralimp. E a Abralimp, ela sempre foi muito apoiada pela Abralimp, né, que foi um braço da Abralimp.
A preocupação maior sempre foi em que, assim como um governo tem uma Constituição, ter uma Constituição, ou seja, fazer toda a estrutura baseada em ética, em princípios e na educação, né? Então, acho que o básico era isso, né, Carlos? Sim, eu acho que a primeira preocupação eu não vou nem dizer criar a Uniabralimp, porque eu acho que a fundação ela não foi criada, né? Eu acho que ela é uma evolução desse trabalho que vem vindo de muitos anos, que começou com a primeira escola Lídio Ueno, né? Uhum. Que se transformou na Uniabralimp e eu acho que ela evoluiu para a fundação. Eu acho que a gente é muito sortudo. Eu acho que essa palavra de que esse bebê tava na nossa mão para a gente conseguir colocar ele aí de pé, que é a fundação, porque é um sonho de vários presidentes, como você falou. Eu acho que é um projeto que vem de vários presidentes, vem de várias pessoas do setor, né? Eu estou há algum tempo no setor e a gente sempre ouve falar, não, a gente precisa capacitar nosso pessoal, a gente precisa tratar com carinho, olhar para esse lado educacional, e eu acho que a fundação é essa evolução desse trabalho. Eu conversando com o David, né, ele se posicionou, né, elogiando aí a performance, né, o empenho de vocês dois principalmente, por isso que hoje vocês são os nossos convidados. Obrigado. De estudar, de correr atrás, de trazer todas as informações necessárias para criar uma fundação. E ele colocou, eu achei bastante interessante, né, os pilares, as ações que é o princípio, né, que é o motivacional, o social e o educacional. Isso está muito ligado, né, com a didática, né? Como é que a Abralimp tem trazido, né, esses três pilares aí, motivacional, social e educacional? Vai, Luciano, você. Vamos lá, não, tranquilo. Quando eu entrei na Abralimp, eu fui conversar com alguns presidentes e todos eles se baseavam que o principal da entidade era a educação, era preparar profissionais, tanto para a vida pessoal como profissional, porque você está preparando pessoas para trabalharem em outras empresas, na grande maioria. Então, você teria que combinar a ética e o conhecimento técnico para fazer isso. E nós tivemos um presidente da Abralimp que usou uma palavra muito interessante, o Eduardo Matos, que era aculturar o mercado. A finalidade principal, aculturar o mercado. Então, todos pensavam dessa forma. Tanto você, Ernesto, que eu fui teu vice, como o Sala, como o João Gustavo, como o Salvatore, e todos que vieram depois também, né? Então, este é o caminho da fundação. Carlos, quanto mais cultura, eu acho que mais... tenho certeza, né? Mais produtividade, né? Como é que a Uniabralimp traz, através dos cursos, né, essa cultura, essa visão, né, de futuro, né? Porque não dá para falar que a inteligência artificial, toda essa tecnologia que está à disposição, alguém vai ter que operacionalizar esse processo todo, né? Como é que a Abralimp traz isso? A fundação, né, a Uniabralimp, através desses cursos, ela está preparando, e eu acho interessante, às vezes, a gente pontuar, quando a gente fala em cursos da Uniabralimp, às vezes a gente fica muito focado em pensar em cursos de limpeza, né? Técnicas de limpeza, que o nosso famoso curso de técnica de limpeza, né? Que é um curso que muita gente do nosso setor já passou por esse curso, é um best-seller e uma porta de entrada. Mas a gente tem outros cursos. Quando a gente fala em formação dentro da Uniabralimp, a gente não está falando só do operador, do auxiliar de limpeza. A gente está falando de todo mundo nesse setor. Então, a gente lá tem curso de vendas, a gente tem curso de marketing, a gente tem curso para o RH das empresas, para o financeiro, para o próprio sócio das empresas. Então, você tem uma gama de cursos. Hoje a gente está oferecendo o curso de ISO 14000, a gente tem um curso com a ISO 41000 também, que é algo que está vindo e que vai ser muito importante para o nosso setor, para as empresas. Então, a gente tem uma gama de cursos muito grande, né? Então, eu acho isso muito interessante, porque a gente não está pensando só na operação. Eu acho que a operação
realmente é fundamental. Sim. A gente tá falando de quem realmente ali tá fazendo o espetáculo, né? Tá dando o espetáculo, mas a gente está olhando também todo essa parte de suporte das empresas, né? Para que alguém possa realmente fazer toda uma trilha que possa vir desde da operação até a gestão das empresas. Sim, então é muito a visão que a Uniabralimp tem, e eu acho que é muito o caminho que a gente vem seguindo nesse primeiro ano de fundação. Né? Você tem algum número desse primeiro ano da fundação? Como é que foi o número por exemplo, de alunos? A gente teve nesse primeiro ano um número muito bacana, foram 1.300 alunos, em média. A gente está falando aí de mais ou menos uma média de 6 cursos por mês, sendo que a gente colocou um curso novo na grade por mês. Né? Essa grade de cursos ela é rotativa, a gente tem alguns cursos fixos, mas a grade ela roda ao longo dos meses, né? Então a gente tem sempre oportunidade de ter curso novo, né? Vamos dizer, os associados eles participam, eles podem participar através da sua, porque quando a gente fala no setor, né, as empresas hoje têm estruturas, né, de treinamento, etc. Os associados eles participam, Luciano, com a sua equipe, né, ajudando a Abralimp a desenvolver temas que são relevantes para os associados e para o mercado? Sim. A maioria dos participantes são os associados. E hoje, com a divulgação, está trazendo muitas empresas de fora, que ainda mais com o momento da pandemia, né, bem colocado pelo Carlos, que realmente o Carlos tem uma visão nota 10, ele foi diretor na gestão do Paulo, com diretor da parte de conteúdo técnico, e agora também na fundação tem focado muito isso, né, com a Abralimp. É um curso aberto para várias categorias das empresas. Então, hoje é muito melhor você ter associados que procuram a entidade, principalmente por causa dos cursos. E alguns cursos continuam gratuitos para associados, alguns têm um valor simbólico muito pequeno, para efeito de poder sustentar a fundação. Né? Você vê que já começa a ter muitos interessados na parte de cursos in company, que são empresas que querem levar profissionais para darem o conhecimento dentro da própria empresa. Isso é muito legal. E como é que quando a gente fala em curso, quando a gente fala em treinamento, a gente pensa aí no Congresso IGCOM, né? Quais são as expectativas, né, com relação ao evento, Carlos? As expectativas são as maiores possíveis, né? possíveis. Eu acho que a gente tá, acho que nesse ano, como eu acho que em todos os anos, a gente está trazendo um time de peso de palestrantes. A preocupação da comissão que monta essa grade de palestras é trazer temas que sejam atuais ao momento, e eu acho que, mais uma vez, eles são atuais, né? A gente está falando de sustentabilidade, a gente está falando de ESG, a gente está falando de desafios de inovação. Então, é uma gama de cursos, né, que vão ser muito interessantes. Fora isso, a gente vai ter o pontapé inicial com a Miriclink, que também eu já tive a oportunidade de assistir palestra dele. A palestra é muito boa, é uma palestra muito interessante. Ele traz uma visão muito legal sobre planejamento. Então, eu acho que também é uma palestra que quem tiver a oportunidade de assistir, assista. Não podemos falar que ele não planejou, legal, né? É muito que não bem passou planejado. por muitos imprevistos, né? Nós temos também uma palestra que é com o André Chiniachik, né? Desculpem aí, ó. E ele vai falar sobre um tema também que eu considero super importante para o nosso setor, de uma maneira geral, né? Para o mercado como um todo, que é como lidar com o avanço da inteligência artificial e principalmente o processo de liderança, né? Luciano, no seu modo de ver, como é que as empresas hoje veem, né, esse processo da inteligência artificial e da liderança, principalmente liderança? Quando a gente fala liderança, né, a gente pensa em liderança de uma maneira como um todo, né? Claro. Bom, talvez no passado não se falava tanto, mas sempre foi tão importante quanto agora, né? A liderança é tudo. Você com um líder que é visto como um verdadeiro conhecedor da matéria.
e das pessoas, porque hoje você mistura o conhecimento pessoal com habilidade pessoal, com conduta pessoal, né? E muitos falam, inclusive, quando alguém se demite da empresa, não se demite da empresa, se demite do chefe. Do líder. Então, do líder. Ah. Né? Então, a liderança é importante. É inevitável e importantíssimo que a tecnologia, todos esses novos meios que existem, vão ser agregados ao trabalho do profissional. Mas o profissional é indispensável e ele tem que ser sempre muito valorizado. Ainda mais porque hoje, cada vez mais que crescer o mercado, os profissionais vão ser mais exigentes e as empresas têm que dar melhores condições para que eles possam fazer isso. Tá. Eu cometi uma gafe aqui, vou me redimir, é Arthur, não é André, me desculpem, é que André é meu filho, mas é Arthur. Não, perfeito, mas é o Shinyashiki, que é ele mesmo. É ele mesmo. Né? Você, Carlos, como é que você vê o processo de liderança e o que os cursos da Abralimp também trazem para essa formação, né, que é super importante, né? Não adianta nada a gente ter uma equipe e não ter um líder que faça a gestão e que nos traga a produtividade e principalmente retorno financeiro, que é um dos papéis do líder também, né? O que o Luciano falou é o que eu acredito também, né? Eu acho que uma equipe é a cara do seu líder, né? Isso a gente não consegue fugir. Então, essa formação de liderança é muito importante, eu acho que para as organizações. Eu acho que uma das coisas que a gente se preocupa nesse curso também é pensar que muitas vezes a gente tem grandes operadores que vão se tornar líderes, né? Então, essa formação também é muito importante para a gente promover a ascensão desse pessoal. Né? Eu acho que a gente tem que dar uma boa formação de líder para que às vezes esse ótimo operador ele consiga se tornar um excelente líder. Ele consiga estar nesse mesmo nível de liderança que ele tinha às vezes como um operador de limpeza. Então, é muito importante esse curso de liderança. Eu acho que a grade desse curso que a gente tem é realmente focado para formar esse líder, para dar um apoio para essa pessoa que às vezes está chegando na liderança, ou às vezes já é um líder, mas ainda com pouca formação teórica, para dar ferramentas para ele poder exercer essa liderança e dar os resultados que são tão esperados pelas empresas. E é legal, né, quando a gente fala da Abralimp, né, que você tem desde a base, né, técnicas de limpeza, tratamentos de piso, que foi o começo, né, limpeza hospitalar, lá em 2000, 2004, né, foram mais de 3 mil profissionais que foram treinados. Em 2004 surgiu aí a Abralimp, na época ainda não era a Abralimp. O conceito, né, na época também de alfabetização, que era uma coisa que a gente investia bastante nas empresas, até hoje a gente investe bastante nas empresas. E aí surgiu a Abralimp. E aí a gente tenta lembrar aqui alguma coisa engraçada. Você lembra alguma coisa aqui do Gicom, da feira, que remete aí a essas situações que a gente vivia no dia a dia e que hoje faz parte da história da Abralimp, Luciano ou o Carlos, no Gicom ou na feira? Quer dizer, nós já passamos por aí tantas feiras, né, por tantos eventos e eu lembro, né, quando a gente lançou a feira, e na feira, né, fizemos como é que se fala? Era a parte de uniformes, né, de desfile de moda de uniformes, fizemos a parte de limpeza de vidros, né, e que esse ano vai ter também, a gente já falou sobre isso aqui. Algum tema que foi mais relevante, vocês lembram ou não? Olha, que tenha mexido assim, de forma... mais engraçada, não? Mais engraçada, contundente. Sempre tem alguma coisinha, né? Que teve algumas dúvidas sobre, vamos dizer, algumas apresentações em relação a alguns grupos que fazia parte. Eu me lembro que, vamos dizer, tirando um pouco da parte do Gicom, eu me lembro que num dos eventos, a empresa contratada que fazia a parte da reposição dos banheiros colocou
alguns reservatórios com sabonete que não tem nada a ver com o conceito, né? De limpeza, tudo, né? De limpeza. Isso tudo foi um aprendizado, quer dizer, tudo passou. E como tudo que você faz com muita dedicação e amor, você acaba errando em alguma coisa. Teve fatos realmente pitorescos que todos foram, graças a Deus, ultrapassados. Foram ultrapassados e engraçados na época, né? Na época, exatamente isso, né? E algumas coisas, hoje em dia, com esses negócios de bullying e tudo mais, tem coisas que você não pode nem reportar agora, porque não viria de forma adequada, né? Sem dúvida. Eu acho que tem muita história, né? E essa história serve de experiência para que a gente traga cada vez mais novidades, né? Falar um pouquinho de futuro da Fundação. Carlos, quais são os projetos, né, que a Fundação tem para os próximos anos? Se você puder falar alguma coisa. Posso. A Fundação, o futuro, né, eu acho que o nosso objetivo agora como conselho curador ou como a diretoria executiva é ampliar e amadurecer os 3 pilares que a gente tem, né? O educacional, o social e o motivacional. Eu acho que ampliar isso, ampliar o alcance. Eu acho que primeiro, se a gente falar de educacional, seria ampliar o alcance dos nossos cursos. A primeira coisa que a gente possa chegar ao Brasil todo com os cursos. A gente tem feito um trabalho, o David tem feito um trabalho muito forte, o Ricardo também, né, de levar os cursos, de buscar parcerias ao longo do Brasil aí todo para a gente poder para ser multiplicador. Para ser multiplicadora. Então, eu acho que o primeiro desafio, o primeiro objetivo é a gente poder ampliar, levar para mais gente esses cursos. Depois disso, a gente pode falar que a gente está ampliando a grade de cursos também. Né? A grade de cursos ela está sempre crescendo. Tem sempre vindo temas novos, a gente tem sempre agregado novos instrutores, com novos temas. Também outra coisa que a gente vem trabalhando muito é ter essa parceria, seja com empresas, seja com instrutores, para ampliar essa grade, ou com associações e organizações, para a gente ampliar essa grade de cursos. Fora isso, a gente tem outros projetos que estão no caminho, a parte de certificação, que também a gente vem trabalhando junto à BNT e buscando tornar isso mais forte. Na parte social, a gente fez 2 projetos muito bacanas nesse primeiro ano, né, Luciano? A gente fez uma limpeza muito bacana na Catedral da Sé. Já foi uma ação a Denise muito legal. Que veio no podcast. Foi muito legal. Agora tem outra também prevista, né? Tem outra também. A gente teve ali no pátio do colégio. Então, são ações muito bacanas que eu acho que reforçam o poder da limpeza e o poder transformador, talvez, da limpeza e da união do nosso setor, né? Porque esses trabalhos foram feitos por associados da Abralimp, unidos, né? Diversas empresas se voluntariaram a fazer esse trabalho. Então, isso é muito bacana, porque também mostra um pouco a união do nosso setor, né? Eu acho que E completando, o Carlos colocou muito bem a questão da época que nós tivemos a Covid, o trabalho que o Drake fez, né, e o Ricardo era vice, agora assumiu a presidência, em poder fazer com que a Uniabralimp vire referência de informação de processos adequados de higiene e limpeza. Nunca se entendeu tanto a necessidade de higiene e limpeza quanto na pandemia, onde todas as entidades ligadas à Abralimp recorreram à Abralimp, a Abralimp fez vários manuais de processos, né? E esse é o principal, ela se tornar referência nessa área. Ser a base para todo mundo. E ela não tem nenhum problema de se comunicar com todas as entidades. A comunicação tem que ser do mercado. A Abralimp não segura a informação, ela solta para todo mundo, né? Não, desculpa. Dando continuidade nisso, como é que foi a experiência, né, do híbrido, né? Porque eu lembro, né, houve um período que era só online, e hoje já existe aí o híbrido, né, presencial e online. Como é que foi a experiência do online e depois o Carlos fala do híbrido? Olha, realmente, é como você falou há um tempo atrás, você teve que falar o que era cada termo, né? Então, no começo, caía o sinal, teve algumas dificuldades, mas foi muito positivo. A Abralimp, ela está se posicionando cada vez mais como
uma entidade nacional. A Abralimp já foi um tempo que era vista como de São Paulo. Hoje a Abralimp é reconhecida e vista no Brasil todo. Não tem outro caminho se você não tiver alguma coisa de comunicação nacional. Então, esses meios devem ser utilizados e, como foi falado tanto no pessoal de limpeza e higiene, é um complemento. Sim. Quer dizer, o instrutor existe, o curso existe, as técnicas são desenvolvidas, mas precisa da parte de equipamento, da parte de tecnologia, para você estender isso para o Brasil todo. E o híbrido, como é que está hoje, Carlos? Ainda tem, né? Tem online e presencial, A gente né? tem online, tem presencial e tem o EAD também, que são os cursos gravados, que também a pessoa pode assistir no horário que ela preferir. E os cursos de ensino à distância, quais foram os temas que foram feitos? Você lembra? Os temas a gente tem limpeza de banheiro, limpeza hospitalar. Eu acho que agora está me fugindo um pouco todos os de tratamento temas. de piso. Tem acho que tratamento de piso. Tratamento de piso. Tem acho que limpeza de vidro também. Supervisão, Acho que supervisão, eu não me lembro agora de todos. Eu acho que são, se eu não legal. me engano, são seis cursos de EAD. Isso está disponível para o mercado? Isso está disponível no site da Fundação. Então, quem acessar a Fundação lá tem a grade de cursos todas. Na aba lá, cursos, você consegue ver todos os cursos que estão sendo oferecidos. E na agenda você consegue enxergar também quando eles vão ser dados, se alguns estão sendo dados agora, nesse mês, no próximo, também vai ser possível enxergar quando vai ser dado para as pessoas poderem se programar. Interessante. Realmente, o que o Carlos falou é realmente interessante. Vale a pena. As empresas, a gente fala muito quando a gente fala setor de serviços, né? A gente fala da cadeia inteira como um todo. Claro. Né? As prestadoras, os fabricantes de máquinas, equipamentos e tal. Como é que os fabricantes aí de máquinas, Luciano, fazem, né? Porque a tecnologia tá super disponível aí. Nós já temos máquina que não precisa de operador, através de GPS, ela faz todo o processo. Como é que eles veem, né, o processo de capacitação das empresas, né? Porque quando eu produzo um equipamento, também eu tenho que ficar focado em quem vai operar, né? Claro. É óbvio, né, que se a gente fala 10 anos atrás, como eram os treinamentos, qual tipo de máquina que eu tinha, e quando a gente fala hoje, né, a evolução que houve pela própria Uniabralimp, né, a evolução que houve a nível de treinamento e tal. Como é que as empresas de máquinas, né, na sua visão, pensam, né, quando vão lançar uma máquina ou quando disponibilizam uma máquina para o mercado? Não digo só máquina, né? Máquina, acessório, o próprio uniforme, né? O cuidado com o uniforme quando você vai produzir um uniforme em função de segurança do trabalho. Como é que eles enxergam isso? Olha, enxergam muito bem e nós temos uma grande vantagem. O brasileiro é muito questionador. Nós somos questionadores. Então, o próprio público, ele alimenta de informações o fabricante de equipamentos e máquinas. Né? E hoje você tem até sensores que calculam o tempo, o número de pessoas que passam por uma porta e já avisam o pessoal de serviço que vai fazer a higiene e limpeza lá pelo movimento que teve. Não espera sujar. A internet da coisa, né? É a internet da coisa. Então, isso acontece também em máquinas. Hoje você tem máquinas que trabalham praticamente sozinhas. Claro que sempre com controle profissional, sempre tem alguém programando, trabalhando e também pronto para dar a parte de assistência técnica, né? Porque você tem, quanto mais tecnologia você tem, mais possibilidades que você tem de fazer correções. Então, isso está andando muito e, veja bem, não só no nosso mercado, no mercado de higiene e limpeza. Sim. No mercado agrícola, hoje, você tem máquinas que fazem a colheita totalmente sozinhas, totalmente programadas e comandadas. Né? Fábricas de cerveja que sem operador. Então... Bom, eu acho assim, acho que o ser humano, que eu já falei, ele é o único ser vivo dentro de uma organização, né? E jamais vai ser substituído. Não tem jeito. Mas é ele que cria a máquina. O que a gente pode pensar em termos de capacitação a nível de futuro, Carlos? Você acha que toda essa tecnologia, essa inteligência artificial, a internet das coisas, isso tudo tá à disposição hoje, né? Não é só no Brasil. Hoje, no mundo inteiro, nós temos essa troca de informação. A Abralimp é um canal
que traz essa informação para o setor, né? E como é que fica o treinamento? Onde é que a gente vai chegar? Qual é a sua visão de futuro com relação aos cursos, a importância, né, das equipes bem treinadas? Eu acho o seguinte, né? É como você bem falou, o ser humano ele não vai ser substituído, né? Eu acho que essa tecnologia, né? E a gente até olhando muito tempo para trás, como você comentou de 97, da internet chegando, e existia aquele medo de falar, não, as máquinas vão substituir os seres humanos, eu não acredito nisso, né? Eu acredito que a tecnologia vem para auxiliar o trabalho, para otimizar o trabalho, né? Então, quando a gente fala de formação no nosso setor, eu acho que passa muito por saber usar essa tecnologia, saber usar bem, entender para que cada ferramenta serve, né? Eu acho que a gente ainda usa, às vezes, alguma ferramenta que serve para uma coisa em outra coisa e daí reclama que ela não funciona. Porque, na verdade, você está usando uma... Não é falta de treinamento, é equipamento errado. É equipamento errado. Você está usando, às vezes, uma coisa boa numa situação que não é a correta para aquele instrumento, para aquele equipamento. Só um parênteses, isso é uma frase do Nadal. O Nadal que fala, né? Às vezes não sou eu que estou jogando bem, é alguma coisa que eu estou usando que está errada. Né? Mas é bem isso mesmo, né? A gente vê aí toda essa tecnologia, as empresas investindo na tecnologia e não sendo bem treinadas para usar adequadamente. Né? É muito importante a gente saber usar essa tecnologia, esses dados. A tecnologia ela vem realmente para otimizar o processo, né? Para que a gente use melhor esse recurso tão caro que é o tempo do ser humano. Então, a tecnologia, no fundo, ela vem para isso, né? Para otimizar esse tempo. Então, a gente tem que saber trabalhar com essa tecnologia exatamente para otimizar o tempo do operador e não ser mais um tomador de tempo do operador. Luciano, dentro das organizações, né, existe aí um departamento que é o patrimônio humano, recursos humanos, né, que a gente sabe da importância deles dentro de uma organização. Outro dia eu estava lendo o RH 5.0, né, que é o papel da liderança de equipes para alto desempenho. Como é que você vê o RH, né, a importância do RH dentro das organizações hoje com relação não só à contratação, a plano de carreira, mas também engajado na área de treinamento? Olha, você fez uma excelente pergunta. E é uma coisa que está sendo muito questionada hoje em dia, até você, em algumas séries de televisão, você vê isso. Hoje, o profissional de RH está dentro da filosofia da empresa e não da filosofia só de contratação. Qual é a aplicação, o que a empresa quer, onde a empresa quer chegar, o que a empresa quer fazer, que tipo de profissionais, que tipo de atitude, que tipo de abrangência ela tem. Então, hoje, a contratação está totalmente ligada nisso. Não é um DP tradicional de antigamente, de muitos e muitos anos atrás. Hoje, é o profissional contratado para fazer a empresa desenvolver e crescer no objetivo da empresa. Então, hoje existe um sistema de recrutamento muito forte e se o gestor de RH não tiver conhecimento da filosofia da empresa, das diretrizes da empresa e das reuniões estratégicas da empresa, ele não consegue contratar. Você concorda com isso, Sim. Carlos? O que você tem de opinião? Porque a gente sabe, né, a importância de valorizar o capital humano, né, dentro de uma empresa, o ambiente de trabalho, né, toda aquela parte organizacional, desenvolvimento de modelos. No podcast passado a gente falou um pouco sobre modelos, né, implementação de processos para otimização de recursos, etc, etc. O RH dentro do nosso setor, como é que é? O RH é fundamental dentro do nosso setor. Né? O nosso maior capital, acho que o nosso maior recurso são os seres humanos. Então, a gente saber colocar as pessoas certas, nas funções certas, né? Sendo bem orientadas, sendo bem capacitadas, é o sucesso da organização. Né? Então, o RH, isso é exatamente o que o Luciano falou. O RH hoje ele tem um papel fundamental de estar muito alinhado com cultura, com objetivos, com estratégia, planejamento das organizações.
né? Não é simplesmente colocar gente para dentro, mas colocar gente que se encaixe em cultura, em estratégia, em planejamento daquela organização, né? A gente estava falando um pouco de ferramenta ou de alguma coisa nesse sentido, mas a gente está falando de gente que pode dar muito certo numa empresa e não dar certo em outra empresa. Muito por causa de alinhamento, às vezes, de cultura, de forma de pensar, de como trabalhar. Então, eu acho que cada empresa missão, também... visão e valores. Missão, né? valores. Cada empresa tem acaba tendo a sua cultura, a sua visão, o seu jeito de trabalhar. Então, é muito importante o RH estar alinhado para achar as pessoas certas para aquela organização. Porque às vezes você acha uma pessoa muito boa, mas de repente ela não é a certa para aquela organização. Ela é certa talvez para uma outra. A gente fala aqui bem colocado. Os 3 pilares, né, das centrais da didática, o professor, o aluno e a matéria a ser ensinada. Né? Não dá para fugir disso. Né? Agora, experiências minhas, né, anteriores, mesmo como professor, ou às vezes dando algum curso e tal, é como reter aquela informação e fazer com que as pessoas, após o término daquele curso, continuem aplicando. Eu acho que esse é um grande desafio. Né? Eu já ouvi aí especialistas, né, falando em doses homeopáticas. Né? Você fala sobre um tema, no próximo curso, no próximo evento, você fala de um tema novo e volta para o tema antigo para sempre reforçando. Como é que é a experiência de vocês, né, quando a gente criava, né, nas empresas, cria nas empresas um treinamento, aí você depois quer aplicar aquilo que foi discutido e as pessoas não engajaram. E eu estou falando só ao nível da base da nossa pirâmide, mas em qualquer nível. Como é que você vê isso, Luciano? Olha, o que falta, né? Você tem toda a razão. Você vai continuar repetindo, falando, repassando, e diariamente você vai ter que repetir os focos principais. Esse é o papel do líder, não? Esse é o papel do líder junto com o time de RH. Então, veja, você tem uma bela equipe de RH, onde você vai ter especialistas em todas as áreas. Principalmente o pessoal que vai fazer treinamento. Né? Você falou muito bem. Como professor, você sempre soube engajar e motivar o time. Quer dizer, fazer para saber como fazer e por que está fazendo. Não se perder informações. Não se perder, sabe? Uma vez era aquele exemplo muito simples, que tinha um rapaz cuidando da limpeza da NASA, né, do setor da NASA, e perguntaram para ele: o que você está fazendo aqui dentro? Eu estou ajudando o homem a chegar na Lua. Sem dúvida. Então, isso, se engajar todo mundo, qual a finalidade, você consegue muito mais resultado, mas vai ter que repetir. Porque nós todos somos crianças que a gente tem que ouvir, às vezes, novamente, aquilo que foi combinado. A gente fala, né, que a importância, né, não de ser repetitivo, mas fazer o reforço, né, dentro da experiência. Um bom jeito, né? E como é que é... Eu lembro quando nós falamos sobre certificação ISO, né, que uma das preocupações do setor era como facilitar, né, o usuário, né, aquele lá na ponta, de como preencher a documentação toda hoje. Como é que está a tecnologia com relação a isso? Você acha que mudou aquele monte de papel? Tem que ter cópia registrada, aquelas coisas todas, né? Como é que é a visão com relação ao treinamento, a esse tipo de... Porque não deixa de ser uma coisa que não está ligada à limpeza, mas também os cuidados necessários para você preencher, né, um formulário, etc, etc. Eu acho que esse é um bom exemplo da tecnologia auxiliando e otimizando a operação. O mesmo princípio, quando a gente fala de ISO, é o mesmo princípio de procedimento, de processo, de repente preencher algum formulário que você precisa ter um registro, uma evidência de algum processo. A tecnologia ajuda muito a eliminar papel, a muitas vezes fazer aquela mesma função de alguma forma mais simples, de alguma forma que possa agregar atividades
de repente num celular, num tablet, num computador. Então, a tecnologia, eu acho que esse caso é um caso muito feliz, onde a tecnologia ajuda a otimizar tempo, ajuda muitas vezes, quando a gente fala em papel, é muito fácil você perder papel, o volume, dependendo do volume de evidência que você precisa às vezes de muito papel, né, para evidenciar alguma atividade, ou de repente você, ainda no nosso caso que a gente trabalha em multi-sites, né, todo mundo, o prestador ele presta serviço em diversos locais diferentes, né, você depois agregar toda essa papelada, essa informação, e você trazer tudo para a base, para poder compilar. E quando a gente tem informação precisa, né, é fácil da gente fazer uma análise, né? Sim, claro. Claro. Isso é legal. Bom, pessoal, a placa já subiu ali, o pessoal já está fazendo sinal. Eu tenho que dar alguns recados antes da gente terminar. 10 de agosto nós temos a palestra do Amir Klink, tá certo? Que é a abertura da nossa... um dia de navegação, dois de planejamento. Vamos ter construindo novos caminhos em situações adversas com a Ana Paula. Enfim, várias pessoas com muita experiência trazendo aí para o IGCOM, né, um grande evento. Nosso evento será a 27ª edição do IGExpo, que será 9, 10 e 11 de agosto, no São Paulo Expo. Inclusive, lá estaremos batendo papo com o pessoal que estiver na feira. Mais detalhes, de novo, né, reforcem o nosso site www.abralimp.org.br. O IGExpo vai sediar também o nosso congresso IGCOM, com a 28ª edição, e o 4º Encontro Nacional de Facility Manager. Galera, suas considerações finais. Agradeço desde já a sua participação e com certeza estaremos juntos lá na feira para ter mais história para contar para o nosso público, né? Obrigado, Ernesto. E olha, foi ótimo estar junto com o Carlos aqui. O Carlos é impressionante, pessoal, o crescimento e dedicação que o Carlos tem aqui na Abralimp, na Uniabralimp, o conhecimento que ele tem, e isso nos empolga muito. O processo é maravilhoso. A Abralimp, a Uniabralimp, a Fundação e todas as gestões da Abralimp mantêm muita seriedade, o crescimento. Sempre o próximo presidente vai ser melhor do que o anterior. Porque é esse o objetivo. Ninguém está preocupado com a sua estabilidade, sim que haja uma reposição na Abralimp. Você tem um ano, mais um ano e troca. Isso dá oxigenação, dá conhecimento e realmente é muito bom. Então, obrigado pelo convite. Desde quando você está na Abralimp, Luciano? Você como pessoa física? Perto de 2000, vai. Próximo a 2000. Próximo a 2000. Muito legal, pessoas fantásticas. O time da Abralimp, de profissionais que trabalham, é fantástico. As pessoas que envolvem, as entidades que a Abralimp mantém parceria. Ela tem inclusive uma cadeira na Sebrae, a Abralimp, né? Um mercado muito importante. Aqui junto com o Sindipreste, com o Vander, né? Quer dizer, se eu começar a falar o nome de todo mundo, eu estou com medo de esquecer de alguém. Então não vou falar, mas realmente a Abralimp se identifica muito com essa parte de relacionamento com todas as entidades. E a Sebrae faz parte da cadeia produtiva do setor. Limpeza e higiene, em todo lugar não tem onde não tem. Exatamente. É fantástico. Foi uma escola e tanto, e está sendo uma escola e tanto. Hoje eu aprendo com o Carlos aqui, que é novo aqui. Né? Já está vindo a terceira geração da Abralimp. Muito bom. Carlos, agradeço aí a participação. Muito bom bater esse papo e fechar mais um terceiro IGCast. Considerações finais suas, Carlos. Obrigado, Ernesto. Eu que agradeço pelo convite. Agradecer as palavras do Luciano. Obrigado, Luciano. Eu acho que se eu sei alguma coisa é graças aos excelentes professores que eu venho tendo aqui na Abralimp. São tantos. Eu não vou citar todos porque eu posso ser injusto também. Claro, mas é muita gente boa, né? É uma das coisas que me chama a atenção na Abralimp, essa harmonia que a gente tem, né? É como você falou,
as gestões elas se sucedem sempre de uma forma muito positiva, sempre com uma evolução e sempre de uma forma muito harmoniosa, né? Eu vou deixar um convite, então, para todo mundo que puder participar do IGCOM, participar da feira, do congresso, participar da feira. Mais um exemplo da nossa harmonia, né? Nesse momento de pandemia que a gente foi todo mundo para o digital, a gente criou os grupos de WhatsApp e é muito legal ver a harmonia e o comprometimento do pessoal e dos associados em contribuir, em dar opinião. Então eu acho que agora também a feira vai ser o momento da gente sair do virtual e se encontrar presencialmente. Acho que esse é unânime, né? Claro, todos que participaram, esse é o nosso terceiro, né? Mas todos que participaram é exatamente o mesmo discurso, né? A integração, né? As novidades, toda essa tecnologia que vai estar disponível e o Congresso, né? Nós não podemos deixar o Congresso de lado. Eu acho que a grade é espetacular, né? Parabéns aí para a Abralimp pelo planejamento de trazer uma grade desse nível. Reforço, 27ª edição do IGExpo, 9, 10 e 11 de agosto, no Expo São Paulo. Maiores informações, www.abralimp.org.br. Obrigado, pessoal. Obrigado. Até a próxima. Obrigado, Carlos. Obrigado.